Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada aqui comparecermos para o nosso encontro, o encontro semanal da família com Jesus. Esse momento tão importante, porque nós escolhemos um dia, uma hora, um momento para esse estudo e assim nos encontrarmos com Jesus, fazer com que Ele chegue entre nossos lares, sempre pertinho da gente e, sobretudo, permaneça a nos ajudar em nossa caminhada terrena, muitas vezes cheia de dificuldades, até mesmo de dor e sofrimento. Não esqueçamos o recipiente, com a água que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. E ao final da nossa reunião, do nosso estudo, ingerir essa água com muito respeito, com muita fé, para que ela reequilibre o nosso ser e nos dê assim mais forças para o nosso cotidiano. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. O livro é Pão Nosso, a psicografia de Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é a 57. Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Paulo, em carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo e das criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos a caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhe é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem, da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. A administração e a obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos ciclos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que realizamos aqui na Terra
deve ser feito com muita responsabilidade, com muito fervor, porque estamos fazendo a Jesus, como Paulo diz, que tudo que fizermos devemos fazer como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. Porque aquilo que é referente aos homens, tudo aquilo que se faz referente à matéria tem o seu valor, tem o seu significado, mas é transitório se fizermos tão somente em função dos homens, mas da graça a Deus por tudo, e fazer agir desde os pequenos atos até os mais abrangentes, como se estivéssemos fazendo a Jesus. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo. Senhor Jesus, derramai vossas bênçãos sobre todos nós, nesse momento em que nos preparamos para o estudo do vosso Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a identificar em nosso cotidiano as estradas mais retas que possam nos conduzir à concretização dos vossos propósitos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho a partir das parábolas, hoje nós teremos a parábola da candeia. Então disse Jesus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aqui o registro é de Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvirei com vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos. Para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não vos cure. Mateus capítulo 3, versículo 10 a 15. Aqui nós temos essa passagem, essas palavras de Jesus, e que muitas são as análises, né? Muitas reflexões
que já foram feitas referentes a essa passagem. Mas a gente sabe que aqui Jesus se utiliza mais uma vez assim da realidade daquelas pessoas para levá-las a entender. Então ele utiliza, por exemplo, a figura da candeia. A candeia que é uma lâmpada utilizada naquela época. E o candeeiro, que é aquele suporte onde se coloca a lâmpada, a candeia, para iluminar o ambiente, né? Então, para nos falar da autoiluminação, Jesus vai se utilizar desses objetos, né? E ele coloca exatamente, ninguém vai acender a lâmpada, coloca no candeeiro e não embaixo da cama. Não vai esconder, vamos assim dizer, a luz, mas vai colocar em um lugar no candeeiro para que o ambiente todo seja iluminado e as pessoas que ali chegarem tenham acesso à iluminação. Quando Jesus diz, não se deve pôr a candeia debaixo da cama, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos entrem e vejam a luz, ele está se referindo que as leis divinas, quando elas são conhecidas, quando o indivíduo tem conhecimento, entendimento sobre essas leis, elas não podem ser ocultadas. Elas precisam ser divulgadas, né? Para que todos possam, assim, ter a chance de evoluir, de ter um conhecimento, de evoluir. Porque se esses conhecimentos sobre as leis divinas esse conhecimento fosse ocultado, com certeza a humanidade ficaria paralisada. A luz expressa o conhecimento, a fé esclarecida, que por sua vez pode variar de intensidade. A luz, o conhecimento, a fé esclarecida que cada um tem, vai variar de pessoa para pessoa. O sábio pode iluminar o mundo com os seus conhecimentos, né? O santo com as suas virtudes. E nós? E nós devemos, pelo estudo e pelo trabalho, fazer luz interior para eliminar as trevas do erro que nós ainda possuímos, certo? O indivíduo precisa, pelo estudo e pelo trabalho, fazer luz interior, dissipar as trevas que existem dentro de si. E, por outro lado, não espalhar os preceitos cristãos, a fim de dissipar as trevas da ignorância que envolve outras almas, é uma atitude egoísta, é uma atitude exatamente de uma limitação espiritual muito grande. Por quê? Porque à medida em que a luz se faz dentro de cada um, pelo acesso, pelo entendimento dos preceitos cristãos, essa luz deve iluminar a todos, deve se expandir para que a escuridão existente em outras pessoas sejam dissipadas. É necessário, porém, graduar a transmissão de todo e qualquer ensinamento. Graduar conforme a capacidade de entendimento, de assimilação daquele a quem se quer transmitir o conhecimento. Quando essa transmissão do conhecimento ela vai além da capacidade de assimilação da pessoa, a pessoa não vai compreender, a pessoa não vai entender e pode, no máximo, ficar deslumbrado com tamanha informação, né? Deve-se respeitar, portanto, o que tem pouca luz, pouco entendimento, pouco conhecimento, e naquele que tem já maior conhecimento, ou seja, uma luz maior,
também ter o mesmo respeito, e a partir daí fazer toda uma avaliação das suas próprias limitações, as limitações que se tem no campo da aprendizagem. Então, a luz a que Jesus aqui se refere, né? Ele se refere que à medida em que a luz se faz presente pelo conhecimento, pelo entendimento das leis divinas, essa luz precisa iluminar todos, precisa ser transmitida da mesma forma que aquela candeia, que aquela lâmpada foi colocada no candeeiro para iluminar o ambiente e a todos que ali chegassem, essa luz que emerge de cada ser, de cada um, a partir do entendimento, do conhecimento que se tem das leis divinas, essa luz precisa ser transmitida, precisa ser divulgada. Mas é necessário muito cuidado para que isso não seja feito com ostentação, com aquele aspecto de que se é dono da verdade, mas de uma forma natural e espontânea, sabendo inclusive que o nível a capacidade de entendimento das pessoas, essa capacidade diverge bastante. Há aqueles que aceitam, que logo compreendem, mas há outros que não alcançam e até podem refutar aquilo que se está ensinando, transmitindo. Mas é necessário, acima de tudo, que essa transmissão dessa luz, desse conhecimento divino, seja feito principalmente através da maneira de ser de cada um, dos exemplos que podem ser dados. Porque de nada adianta transmitir a luz do perdão, a luz da caridade, se as pessoas olham para nós e não enxergam uma prática, uma vivência desse perdão, a vivência da caridade. Porque o exemplo, a vivência, tem um impacto muito maior do que as palavras, do que a transmissão teórica. Amar, sim, vamos amar os nossos semelhantes. O amor através do bem que se possa fazer. E depois de todo esse ensinamento de reflexões, nós damos um testemunho totalmente contrário. Não amamos porque não sabemos compreender o outro, porque não fazemos o bem ao nosso semelhante. E é interessante que a parábola diz que não há nada de secreto que não venha a ser descoberto, nada oculto que não venha a se tornar de conhecimento público. Ou seja, isso é uma alusão ao processo evolutivo das pessoas. A aquisição que se faz de uma forma gradativa, de uma forma progressiva, à medida em que vamos tomando conhecimento, entendendo, compreendendo as revelações divinas, o que a lei divina nos traz, nós vamos tendo acesso de compreensão àquilo que era considerado secreto, aquilo que era considerado oculto. É uma questão tão somente de amadurecimento de cada um. A gente vai ampliando o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso amadurecimento e vamos assim compreendendo outras coisas que eram consideradas assim fora do nosso alcance. Quando Jesus foi abordado, por que falava, através de parábolas, ele foi muito claro, porque os mistérios do reino dos céus, os discípulos já estavam tendo conhecimento, mas outros não tinham ainda a condição, a capacidade de compreender, a capacidade de entender. Permaneciam com os olhos fechados, sem ouvirem o que estava sendo transmitido, o coração
estava fechado, estava pesado, porque eles tinham medo de, ao terem esse conhecimento, Jesus deixasse de curá-los, né? É a questão exatamente de uma ignorância, do pouco entendimento que as pessoas têm. E aqui nós encontramos a seguinte colocação: e aqueles que se acharem mais adiantados, intelectual e moralmente, e que forem tendo acesso ao conhecimento das verdades superiores, deveriam aproveitá-las não para a dominação do próximo, em proveito próprio, mas para edificar os seus irmãos, ou seja, expandir o conhecimento, mas de uma forma que fosse ajudar o seu próximo a buscar, a conseguir a edificação através do aperfeiçoamento. E assim outras revelações iriam sendo concedidas a todos que iriam ampliar os seus conhecimentos, iriam ampliar o acesso às revelações divinas, que isso diz respeito quando na parábola diz: pois é da lei que aos que já têm ainda mais se dará. À medida em que se vai ampliando esse conhecimento e vai exatamente transmitindo, expandindo ao próximo, se vai também fazendo novas descobertas. Aos que já têm, ainda mais se dará. É nesse sentido. Mas há aqueles que, de posse de umas tantas verdades, movidos por interesses rasteiros, fazem de tudo um mistério, cujo o exame proíbe. O que importa colocar a luz, significa colocar a luz embaixo da cama. Nada mais lhe acrescentará essa coisa. Pessoa que assim age, que não expande o seu conhecimento, que não expande o conhecimento que tem da lei divina, que tudo proíbe, que tudo faz um mistério, é como se colocar a luz debaixo da cama. E quem age assim, até o pouco que tem lhe será tirado, para que deixe de ser egoístas e aprendam a dar de graça o que de graça haja recebido. Então, meus amigos, Jesus, mais uma vez, é extremamente didático, né? Quando ele utiliza o recurso, o cotidiano das pessoas, para exatamente lhes mostrar que todos nós, à medida em que vamos expandindo o nosso conhecimento moral, intelectual, que vamos tendo acesso ao entendimento da lei divina, estamos assim construindo, adquirindo luz própria, luz interior, luz espiritual. E esse conhecimento não pode jamais ficar restrito a nós mesmos. Não pode jamais ficar como algo que seja um privilégio nosso. Como se pensou muitas vezes que o Evangelho do Cristo era o estudo, a leitura, era restrito ao conhecimento dos religiosos. Era algo proibido se ter acesso ao conhecimento do Evangelho. E como acabamos de ler, é o mesmo que Jesus diz: colocar a luz debaixo da cama, ou cobrir com o cesto a candeia. E quando a proposta do Cristo é que façamos do nosso conhecimento, do nosso entendimento, um instrumento para que outros irmãos nossos
progrido, alcance a edificação espiritual. Porque assim agindo, nos será acrescentado maior conhecimento. Outros conhecimentos virão até nós. Então, que a luz que hoje já temos possa iluminar outras pessoas ao nosso redor. Quantas vezes nós já temos o conhecimento, o entendimento e não levamos esse conhecimento àquele que está ao nosso lado, aquele familiar, aquele que trabalha conosco, aquele parente. Guardamos só para nós mesmos. Até como assim, motivo de orgulho, acho, um motivo de termos, um privilégio de já termos alcançado esse conhecimento, de termos alcançado, compreendido o significado das palavras do Cristo. Então, o sentido dessa parábola da candeia é exatamente esse, de alcançarmos a luz espiritual, mas sobretudo de levar esta luz, esse conhecimento ao alcance do nosso semelhante. Então fica aqui a mensagem de hoje, que nós possamos, através dos pensamentos, palavras e ações, atitudes e gestos, atingir as pessoas de um modo agradável, edificante, como uma chama abençoada. Passamos agora as nossas vibrações, pensando na paz, no amor, da saúde, na esperança. Senhor Deus Pai, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que possam levar a solução para tantos problemas geradores de dor e sofrimento. Também rogamos pelo nosso país, onde há tanta violência, tanta desigualdade. Rogamos pela justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que não fuja dos princípios kardecianos e do Evangelho do Cristo. Senhor, rogamos pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os que estão doentes, familiares, parentes, amigos, por aqueles que estão a atravessar provações dolorosas no campo da saúde, pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora breve silêncio, para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas,
ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Até breve.